Quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus, capítulo 16. De manhã, num grande culto que tivemos aqui, eu li apenas uma parte do versículo 18. Hoje eu quero começar a mensagem no mesmo tema, na mesma direção, falando sobre os amigos de Deus que zelam pela igreja. Mas eu quero olhar um pouco mais do contexto desse versículo 18, uma passagem bem conhecida, uma passagem muito enfática sobre o que é a igreja e o valor que ela tem para Deus. E quem ama a Deus, quem serve a Deus e a Cristo, dá valor para aquilo que Deus dá valor, ama aquilo que Deus ama, reconhece aquilo que Deus reconhece. E nesse texto nós temos um momento de manifestação de identidade. Aqui em Mateus 16, nós encontramos Jesus perguntando aos discípulos sobre a identidade dele. Ele está perguntando: o que as pessoas estão pensando a meu respeito? Será que a minha mensagem está chegando a eles? Será que eles estão entendendo o que eu vim fazer nesse mundo? E os discípulos dão uma resposta para Jesus que não o agrada. Os discípulos dizem: olha, eles estão pensando que você é mais um. Eles estão achando que você é mais um dos profetas. Eles estão achando que você é igual a Elias, que você talvez seja como Isaías. Você é mais um. E Jesus, ele já sabia, evidentemente, qual seria a resposta e o que as pessoas estavam pensando a respeito da identidade dele. E ele já sabia também o que os discípulos pensavam. E quando Jesus fala com os discípulos e faz essa pergunta, na verdade, ele está querendo saber se eles sabem. Ele não está querendo fazer uma indagação porque tem dúvidas. Mas ele está perguntando para identificar se eles sabem como que as pessoas estão recebendo a ele e a sua mensagem. E depois ele também faz uma outra pergunta, agora diretiva a eles, dizendo: e vocês, o que vocês pensam de mim? Vocês entenderam a minha missão? Vocês entenderam quem eu sou? Novamente, ele não tem dúvida sobre quem ele é ou o que os discípulos pensam. Ele queria saber se os discípulos estavam entendendo quem ele era e qual era a missão dele. Jesus estava e está muito interessado em saber o que as pessoas estão entendendo, não em saber quem ele é, não em saber qual é a sua missão, mas como as pessoas estão entendendo, como você está entendendo Jesus. E a resposta de Pedro, os irmãos sabem que é uma resposta satisfatória ao Senhor. Pedro diz: tu és o Cristo, o Salvador, o Filho do Deus vivo. E Pedro recebe um elogio de Jesus que diz: você falou bem. E o que você falou não é fruto de um entendimento humano. Em outras palavras, Jesus está dizendo: não é possível as pessoas entenderem quem eu sou numa revelação da ciência, numa revelação da intelectualidade, por meio da pesquisa. Vocês só podem entender quem eu sou por meio de uma revelação do Espírito. E então Jesus diz para ele: não foi a carne que te revelou isso, foi o Espírito. Então não é fruto do seu conhecimento, mas fruto da sua intimidade com Deus. Somente as pessoas que estão em intimidade com Deus conseguem entender exatamente a identidade de Jesus, quem ele é, o que ele representa, o que ele faz. E na sequência, ainda sobre identidade, Jesus começa a falar sobre a igreja que ele vai fundar, que ele vai estabelecer. Até aquele momento, não havia ainda a instituição da igreja. Quando Jesus chamou os discípulos, ele não chamou os discípulos ali no Mar da Galileia, na coletoria, nos lugares que ele passou, dizendo: eu quero fazer um negócio, uma instituição religiosa, eu quero estabelecer uma seita, uma nova religião. Vocês querem ser adeptos? Vocês querem caminhar comigo?
Não, Jesus não fez esse tipo de propaganda ou de chamarisco e nem identificou que ele tinha essa intenção. Ele simplesmente disse: você quer me seguir? Largue tudo e venha me seguir. Aí nós já começamos a entender a igreja, porque ninguém pode se posicionar na igreja de Cristo, de fato, se não entender a identidade dela, e a identidade da igreja não começa pela igreja. A identidade de igreja começa por Jesus. Ser seguidor da igreja não faz da pessoa um cristão. O que faz alguém ser cristão é ser seguidor de Jesus. Então, ele chama aqueles homens para acompanhá-lo, para seguirem. Venham, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Deixe eu transformar a vida de vocês. Deixe eu mudar vocês, ensiná-los a amar. Deixa ensiná-los a renunciar a si mesmos, a abandonarem a vida de pecado. Veja, ele não tinha falado nada sobre igreja. Em todo esse contexto, ele não tinha falado nada sobre igreja. Ele apenas está dizendo: deixa eu mudar a sua vida, deixa eu transformar você. Muitas pessoas pensam que a significância do evangelho está em fazer parte de uma igreja. Não. É importante sim fazer parte de uma igreja, dentro de um contexto global dos ensinamentos, mas não é por aí que começa o cristianismo, e não é isso que segura ninguém no cristianismo. O que faz alguém ser um cristão de verdade é ser um seguidor de Jesus, e é essa ordem que o Senhor estabelece quando ele está tratando nesse texto de identidade. Ele primeiro chama os discípulos para serem seguidores dele, aprenderem com ele, andarem juntos com ele. E nesse momento, ele está agora trazendo pela primeira vez a revelação da instituição que ele vai plantar na terra e que vai permanecer na terra e que vai substituir a instituição do povo de Deus através dos judeus, porque antes disso, o povo de Deus reunido eram os judeus. Era possível sim um estrangeiro se tornar judeus por uma filiação ao judaísmo, por uma adaptação de vida ao judaísmo, mas a religião e o povo de Deus em si eram os judeus. Mas agora pela primeira vez ele está dizendo: eu estou expandindo, eu estou abrindo as portas do reino de Deus, eu estou abrindo os céus, e agora não será mais um povo de uma nacionalidade ou de um território, mas a partir de agora eu vou estabelecer algo que eu vou chamar de igreja, que do grego é eclésia, ou seja, aqueles que são chamados para fora de um contexto para entrar em outro, saem do sistema do mundo para compor a igreja. Ele está dizendo: agora eu chamo vocês para fazerem parte da igreja, que será composta por pessoas de todos os lugares do mundo. Não será uma etnia, não será pessoas de uma determinada língua ou cultura, mas serão pessoas de toda a etnia, de todo lugar do mundo. Todo aquele que crer no que eu ensino, no que eu prego, todo aquele que for meu seguidor, todo aquele que me acompanhar, esse vai ser a igreja. Em João 1,12 está escrito que Jesus veio para os seus, para os judeus, mas os judeus não o receberam. Então, foi dado poder a todo aquele que crer no seu nome de ser feito filho de Deus. Então Jesus está pela primeira vez estabelecendo isso. Ele está dizendo aos discípulos: vocês precisam entender a questão de identidade. Primeiro precisam saber quem eu sou. Depois vocês precisam saber o que é a igreja. E para saber o que é a igreja, vocês precisam saber quem vocês são. É por isso que no versículo número 18, Jesus disse para Pedro: eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pedro significa uma partícula, uma parte da rocha, uma lasca da rocha, da pedra,
um pedaço da pedra, que tem as características da pedra, mas não é a pedra. Então, Jesus está dizendo, você precisa saber quem eu sou, agora você precisa saber quem você é. Você é Pedro, você é pedaço de uma pedra. E na sequência ele diz, mas é sobre a pedra que eu vou edificar a igreja. Então não vai ser sobre você. Nossos irmãos católicos romanos, eles pecam nisso, por entender que Jesus está estabelecendo a igreja sobre uma lasca, sobre um pedaço da pedra, sobre Pedro, que no entendimento deles é o primeiro papa, e depois vem os outros papas, e a igreja está estabelecida sobre os papas, o regime papal. É um engano. Jesus está dizendo, não, você é só uma lasca da pedra, você precisa se conhecer, você sem a pedra não é nada, você é um pedaço da pedra. Se você quiser ficar fora da pedra, você não é nada. Todo tipo de entendimento que você tem não serve. Então Jesus coloca as coisas no lugar. Quem eu sou, quem você é, e depois o que é a igreja. E ele diz o que é a igreja e dá duas características básicas. Tem outras em outros textos, talvez até aqui implícito que eu não percebi. Mas aqui eu percebo duas características básicas. Primeiro, a igreja é uma propriedade dele. Ele diz sobre esta pedra. Se ele estivesse trabalhando de forma lúdica, visual, ele estaria dizendo, você é pedra, uma lasca. Mas sobre esta pedra, eu vou edificar a igreja. Em outras palavras, sobre mim, aquele que você já disse quem eu sou. Eu sou ungido, o Filho de Deus. É sobre mim que eu vou edificar a igreja. Então ele está dizendo agora, essa igreja basicamente ela tem duas características. Primeiro, ela é minha. Sobre essa pedra eu edifico a minha igreja. Ela é minha. A igreja não é de uma instituição, não é de um país, e muito mais não é do sistema desse mundo e não é desse mundo. A igreja é minha. Ela está acima do normal, do natural, do lógico, do compreensível. Ela está no campo do sobrenatural. A minha igreja não vai viver baseado nas mesmas coisas que baseiam as outras instituições da terra. Tua empresa é uma bênção, Francisco Capela, Capela Imóveis, mas ela é daqui. Lá no céu você não vai vender imóvel para ninguém. Só tem um dono no céu. E as casas lá preparadas vão ser cedidas para nós. Não vai ter comissão, meu querido. Então a tua empresa é daqui. As instituições governamentais são daqui. Todas as entidades do mundo são daqui. Mas Jesus diz, você precisa entender a identidade da minha igreja. A minha igreja não é daqui. Ela não está estabelecida sobre homens que passam. Ela não precisa de sucessores para ela existir. Porque eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. E eu tenho a igreja, ela é minha. Então a primeira coisa que ele dá de característica da identidade da igreja é que é uma propriedade dele. A segunda coisa é que ele identifica que o único opositor dessa igreja é o inferno. Não, mas o governo, mas o sistema político, mas o fulano, mas a filosofia, mas a outra religião é contra a igreja. Não. Ele identifica o único opositor da igreja é o diabo e é o inferno. Oh, mas é aquele sistema e aquele governo e aquela outra religião e aquilo lá, tudo usado pelo inferno. Mas o opositor é o inferno. E ele declara, mas eu já antecipo para vocês, ainda que o inferno abra suas portas e saiam todos os demônios, eles não poderão com a minha igreja.
ainda que o inferno feche as suas portas, para que o que está lá não seja tratado, a Bíblia diz que Jesus desceu ao abismo depois que ele ressuscitou. Ele tirou as chaves da cadeia da morte das mãos de Satanás. E ele pregou os que estavam cativos. Ainda que o inferno feche as portas e diga: aqui não entra o que Deus quer, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ele identifica o que é a igreja. Então a identidade dele, sua, minha, e a da igreja são checadas por ele. E depois ele dá a identidade da missão da igreja. O que a igreja faz? Aí novamente os nossos irmãos católicos erram. Porque no versículo 19, depois de Jesus dizer: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No versículo 19 ele diz: e eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Novamente ele está falando agora a identidade da missão da igreja não é uma identidade terrena. A igreja não vive em função desse mundo, não vive em função dessa vida. Ela vive em função do reino dos céus. E ela tem autoridade, tem poder no reino dos céus. Ela se manifesta no reino dos céus. O seu lugar de ação em primeira instância é no reino dos céus. Eu sei que a igreja age na terra, e daqui a pouco eu falo sobre isso, mas siga a sequência de identificação. A primeira missão da igreja é no reino dos céus, é no reino de Deus. O reino dos céus, o reino de Deus, está estabelecido num mundo espiritual. Está estabelecido em algo que a Bíblia chama de regiões celestiais. As regiões celestiais, elas são invisíveis. E é tudo que está em cima do solo da terra, até o trono de Deus, e que não pode ser mensurado pela visão e pelos sentidos humanos. Isso é um mundo invisível, onde a igreja opera na sua identidade em primeira instância. Ela trabalha no reino espiritual. Há muito fracasso individual e coletivo de igrejas locais, de comunidades locais e de crentes individualmente, porque entendem a ação da igreja em primeira instância na terra, e não compreendem que em primeira instância é nos céus, no reino espiritual. A igreja precisa agir no reino espiritual, e só quando ela passa por tudo isso, preste atenção, é só quando a igreja sabe a identidade de Cristo, a identidade das pessoas, é só quando a igreja sabe a identidade da igreja, dela mesma, a identidade da sua missão é cumprida, é que depois a igreja vai poder agir no reino deste mundo e ser sal da terra e luz do mundo. Quando ela tenta ser sal da terra e luz do mundo sem passar por esses 4 estágios: identidade de Jesus, sua identidade dela como igreja, identidade dela como missão que a igreja tem, que é no reino espiritual. Só depois disso ela pode agir na terra. Por isso, muita gente na igreja, muita igreja, age na terra sem fruto, sem resultado, sem expressão, sem resultado, sem produzir, porque não entende isso e quer fazer aquilo, não vive isso e quer fazer aquilo. Jesus está explicando tudo isso e dizendo: a igreja, a minha propriedade, ela vai ter uma atuação no mundo espiritual. O apóstolo Paulo entende bem essa mensagem, e ele escreve uma carta que, dentre tantas coisas, ele planilha,
Ele pinta o quadro mostrando a identidade da igreja no mundo espiritual. Vamos ver Efésios. Quando nós chegamos nessa carta reveladora da identidade da igreja, no capítulo 2 de Efésios, no versículo 6, nós encontramos que Cristo, juntamente com Ele, nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, desfrutando dessa tua tão preciosa atenção, eu quero mostrar a primeira postura da igreja que entende a identidade. Eu repito de propósito, gente. Tem gente que fala, velho, repete as coisas. Eu não estou gaga. Eu repito para enfatizar, para ver se entra. Fala para o seu irmão, nessa tua cacholinha, irmão. O pastor fala várias vezes para ver se entra nessa tua cacholinha, se fica aí dentro. Então a igreja que conhece a identidade de Cristo, conhece a sua identidade, conhece a identidade dela e conhece a identidade da missão dela, é uma igreja que está assentada nas regiões celestiais. Onde que é a região celestial? Onde que ela começa? No chão e vai até? Tudo isso é regiões celestiais. Essa igreja, ela está assentada nas regiões celestiais. Diga comigo, ficar sentado é posição de descanso. É posição de descanso. Não é uma igreja cansada, não é uma igreja estressada, não é uma igreja preocupada, não é uma igreja ansiosa, não é uma igreja aflita, não é uma igreja ameaçada e com medo da ameaça. É uma igreja que descansa. Ela descansa. Ela tem lutas, ela tem aflições, ela tem problemas, ela tem as coisas da vida para pagar, ela tem aluguel, ela tem contas, ela tem questões da família para resolver, mas essa igreja não se deixa abalar. Ela tem lutas, mas as lutas não a matam. Ela tem problemas, mas os problemas não a sufocam. Por quê? Porque ela aprende em Cristo Jesus ficar em posição de descanso. É descansando em Deus. Vocês vão descansar, e no vosso descanso, diz o profeta Isaías, estará a vossa conquista, a vossa vitória. É na hora do descanso que o crente, que a igreja está trabalhando e vencendo a batalha que ela tem. Não é na correria, não é na agitação, não é na preocupação. Às vezes a gente fala com algum irmão que não frequenta a igreja, os cultos da igreja, né? Ele diz, não, é que eu estou correndo muito, tenho muito trabalho, tenho muita coisa para fazer, tenho muitos problemas. Outras pessoas dizem, porque eu estou muito abatido, é que eu estou com muita luta. Não entendeu nada. Não entendeu nada da igreja. Não entendeu nada da identidade de Cristo, de si, da igreja, da missão da igreja. Quando entende essas coisas, atua na região celestial descansando. Lida com seus problemas em descanso de alma, em descanso de coração, em paz. Esse texto mostra isso e mostra outra coisa que eu preciso ir primeiro para Efésios 6,12 para falar a outra coisa sobre estar assentado. Efésios 6,12 diz que nas regiões celestiais é um lugar de luta, de batalha. Olha, diz, não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra demônios, nas regiões celestiais. Então, nas regiões celestiais estamos em guerra
contra aquele inferno, que as portas dele não prevalecerão contra a igreja, disse Jesus. Mas estamos em batalha, porque ele se opõe. Pedro diz que o diabo, nosso adversário, está ao derredor, procurando quem pode tragar. Ele foi lá no Éden tentar tragar Adão, conseguiu. Ele foi lá no deserto tentar tragar Jesus, não conseguiu. Quem é o seu modelo, Adão ou Jesus? Porque o diabo fica ao derredor da igreja procurando tragar. Essa é a guerra. Ele lança pensamentos, ele lança ideias na mente contrárias a Cristo. Ele faz oposição a Deus, ele faz oposição à igreja. Ele quer que a igreja falhe na missão que tem no reino espiritual. Então ele ataca a nossa mente com oposição. E Paulo diz, nós temos que apagar essas setas malignas. Temos que destruir esses dardos inflamados do inimigo. Essa é a batalha. Mas junte agora Efésios 2, versículo 6, que diz que nós estamos assentados, portanto em descanso, com Efésios 6, versículo 12, que diz que nós estamos em guerra, em batalha. Agora eu pergunto, numa guerra, numa batalha, quem é que fica sentado? Não é soldadozinho que fica sentado. Soldadozinho fica correndo de um lado para outro, fugindo do inimigo, se protegendo nas trincheiras. Ele fica procurando uma forma de atacar, de agredir, de se defender. Quem fica sentado nas batalhas são os generais, são aqueles que estão em posição de comando, são aqueles que têm a palavra na boca, e é a palavra que direciona a guerra. Não são as atitudes, mas a palavra na boca. E Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, e eu lhes darei a chave. Se eles ligarem na terra, será ligado nas regiões celestiais. Se eles desligarem na terra, será desligado nas regiões celestiais. Diga para o seu irmão, a forma como você fala é muito importante. Eu não estou dizendo aqui no culto, não estou dizendo no dia a dia, a maneira como você fala. Você vê um problema, você fala glória a Deus, eu terei vitória, é uma coisa. Você fala, isso está acabando comigo, é outra coisa. Você vê uma dificuldade e fala, isso é maior do que eu, é uma coisa. Você vê uma dificuldade e fala, Deus é maior do que ela, é outra coisa. Você vê o perigo e você fala, eu estou com medo, é uma coisa. Você vê o perigo e diz, o Senhor é o meu ajudador e eu não temerei mal algum, é outra coisa. A forma como fala, porque quem está assentado é quem fala, é quem comanda, é quem dirige, é quem faz plano, é quem faz estratégia, é o que abre a boca. E a metralhadora não está nas mãos, está na palavra. A bazuca está na palavra, o tanque de guerra está na palavra. E ele abre a boca e pela palavra ele vence o inimigo. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tudo isso é na região celestial. Tem mais. Capítulo 1 de Efésios, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Assentado na região celestial, em guerra, em comando na região celestial, e abençoado com todas as bênçãos espirituais. Esse texto, como eu disse de manhã, tem sido muito mal interpretado. Porque as regiões celestiais é um campo invisível. As regiões celestiais não é composta de coisas visíveis. E o texto diz que nós somos abençoados com as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais não tem carro, gente. Nas regiões celestiais não tem promoção no emprego. Nas regiões celestiais não tem dinheiro. Nas regiões celestiais não tem compra de apartamento. Nas regiões celestiais
não tem casamento. As pessoas usam o texto abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais e pensam, eu fui abençoado, eu sou abençoado, por isso que eu consegui isso, eu conquistei aquilo. Isso é outro departamento que eu não estou lidando agora. O que são bênçãos espirituais? Bênçãos espirituais são aquelas bênçãos imateriais, porque nas regiões celestiais tudo é imaterial, não é visível. O que são bênçãos espirituais? São aquelas coisas que não são palpáveis, que não são do reino deste mundo. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos e identifica o reino deste mundo e o reino de Deus. Ele identifica o que é desse mundo e o que é das regiões celestiais. E ele diz, porque o reino de Deus, ou seja, o reino deste mundo, ele é feito de comida e bebida, mas o reino de Deus, ele é feito de justiça, de paz, de alegria no Espírito Santo. Então o que Paulo está dizendo quando ele afirma, vocês estão abençoados com toda a sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Ele está dizendo, pode vir todo tipo de desgraça e luta na tua vida, mas nada disso tem em si o poder de roubar a paz da sua mente, de roubar a paz do seu coração, porque você foi abençoado com essa bênção espiritual. Podem ter frustrações, decepções, pessoas fazerem coisas que te entristecem, mas nada disso vai tirar a alegria da tua vida, que aformoseia o rosto. Olha para o seu irmão, vê se ele está bonito ou está feinho. Coração alegre, aformoseia o rosto. E o coração alegre é uma bênção espiritual em Cristo Jesus. É uma alegria que não depende do resultado da Copa do Mundo, que não depende do resultado da eleição. É uma alegria que não depende de como está andando a sua vida econômica, a sua vida profissional, a sua vida financeira. É uma alegria no seu interior que dá uma satisfação, independente do que está ao teu redor. Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A minha igreja está abençoada com toda a sorte de bênção espiritual. Será que você não está deixando a verdade de Jesus se perder? Será que por causa das suas lutas, dos seus problemas, das suas dificuldades, você não está desprezando a bênção do Senhor, a bênção espiritual que Ele colocou na sua vida? A bênção que não pode roubar, que não permite que seja roubada a tua paz ou a sua alegria por ela em si. Mas contudo, se eu não crer, se eu não valorizar a bênção espiritual, o que a gente faz com aquilo que a gente valoriza? Guarda, protege, não é isso? Guarda e protege. Vem a aflição, vem a luta. Aquele que sabe, que crê que é um abençoado, ele guarda a paz no seu coração, ele guarda a alegria no seu coração, na sua mente. Ele protege, ele não deixa isso afetar. Ele não se torna aquela pessoa que começa, meus problemas, minhas lutas, minhas dores, e vai perdendo a paz, e vai perdendo a alegria, e vai jogando de lado a bênção espiritual, e vai dizendo, eu quero o reino deste mundo, eu não quero o reino de Deus, porque o reino desse mundo é comida e bebida, são coisas materiais, eu quero coisas materiais, eu não quero as coisas espirituais, e vai desprezando. Não para por aí. A igreja no reino espiritual, a identidade dela, que trabalha no mundo espiritual, ela tem uma missão lá no mundo espiritual. Muita gente que quer ser pregador neste mundo físico e levar pessoas a Cristo, e não consegue. E eu insisto, se você não conhecer a identidade de Cristo, a sua identidade, a identidade da igreja, a identidade da missão da igreja nas regiões celestiais, nessa ordem, tudo que você tentar fazer neste mundo não estará debaixo do projeto de Deus original.
mesmo que a sua intenção seja ganhar almas para Cristo, edificar irmãos, não conseguirá fazer isso com sucesso e consequência. Por quê? Porque a primeira missão da igreja está nas regiões celestiais. O primeiro lugar que a igreja prega é nas regiões celestiais. E nas regiões celestiais não tem aquele vizinho chato, não tem aquela pessoa pecadora, não tem aquele homem, aquela mulher ruim que você quer que ele se converta, aquele viciado que você quer que se liberte. Sabe o que tem nas regiões celestiais? Demônios. O primeiro lugar que a igreja prega é para demônios. A gente vai converter demônio? Não, não é isso que eu falei. É outro tipo de pregação. Paulo fala sobre isso. Olhe comigo, capítulo 3, de Efésios, no versículo 10. Continuando falando sobre a igreja, Paulo diz: isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. O que a igreja faz? Ela prega para demônios. Ela declara nas regiões celestiais: existe um Deus, aquele que já te derrotou, Satanás, aquele que já esmagou a tua cabeça debaixo dos pés de Jesus. E ele tem uma sabedoria que se aplica em todas as coisas, a multiforme sabedoria de Deus. Ele tem uma sabedoria para fazer todas as coisas. Portanto, Satanás, se você pensa que fez um plano contra a minha vida, para que eu perca a identidade de Cristo, para que eu perca a identidade que eu tenho, para que eu não entenda a identidade da igreja, para que eu não tenha conhecimento da identidade, da missão da igreja. E se você, diabo, está me atacando com problema financeiro, com problema de saúde, com problema relacional, está me atacando com confusões e com setas, saiba de uma coisa, diabo: existe um Deus que tem uma sabedoria, que tem uma multiforma nas maneira de agir, e Ele está no controle de todas as coisas, porque eu amo a esse Deus, e Ele faz com que tudo aconteça para o meu bem, porque todas as coisas concorrem em conjunto para o bem daqueles que amam a Deus. Primeiro lugar de pregar da igreja nas regiões celestiais. Como é que você está como um pregador nas regiões celestiais? É um pregador fracassado? É um pregador que, quando olha para o seu auditório, que são demônios, que são principados, que são potestades nas regiões celestiais, e você vai falar com eles, dão risada de você? Ou você é um pregador que, quando abre a boca nas regiões celestiais, você declara coisas que faz demônios correrem, porque eles são lembrados de que existe um Deus e Ele está na sua vida, e você faz parte da igreja dele. Como é que você está como pregador nas regiões celestiais? Quem não prega nas regiões celestiais, como é que vai pregar na igreja? Como é que vai pregar no mundo? Como é que vai pregar na sociedade? Como é que vai pregar na sua família, se não prega nas regiões celestiais? Irmão, entenda uma coisa: coloque o diabo no lugar dele. E o lugar dele não é no trono. O trono está ocupado. O lugar dele é debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E tem promessa em Romanos 16:20, que em breve ele também será esmagado debaixo dos nossos pés. Esse é o lugar de Satanás. Pregue para ele. Veio a dificuldade, vem a luta, saiba dizer: eu sou igreja, eu zelo pela igreja, eu tenho a identidade da igreja, eu sei quem é o Senhor e o dono da igreja, eu sei quem é o proprietário da igreja, eu sei quem ama a igreja, eu sei de quem é a igreja, e eu estou aqui para me posicionar como alguém que sabe também quem eu sou, sabe quem eu sou em Cristo, aonde eu estou em Cristo, o que eu estou fazendo em Cristo. Pregue nas regiões celestiais. Prepare o seu sermão. Segunda-feira está aí. Eu
prego aqui para vocês de domingo, tenho que pregar todos os dias, todas as horas para os demônios. E você também. Você pode não pregar aqui nos domingos, mas todos os dias você tem que pregar para os demônios, nas regiões celestiais, e dizer para eles: a alegria do Senhor é a minha força. E dizer para eles: quando eu penso que sou fraco, aí é que eu sou forte. E dizer para eles: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E dizer para eles: eu sei que a tua graça me basta, Jesus. E os demônios precisam ouvir da tua boca que você já é mais do que vencedor através daquele que te amou. E os demônios precisam saber e ouvir da tua boca que o destino deles já está selado. Eles te atormentam agora, mas eles serão atormentados por toda a eternidade. E aquilo que hoje pesa sobre você, amanhã não pesará mais, porque daqui a pouco Jesus virá e revestirá a sua igreja de glória, de vigor, de alegria, de conquista, da incorruptibilidade, diz Paulo. Prega, gente. Vem aqui, ouve no simpósio, na conversa, prega para o vizinho, prega para ele, tem que pregar. Mas você não prega antes nas regiões celestiais. Você não conhece a identidade que precisa conhecer. Tudo que faz aqui é fracasso, é canseira, é enfado. Mas quando cumpre tudo isso e conhece a sua identidade como igreja, pronto, já preguei. Terminei a introdução. Quem veio de manhã sabe que eu só terminei a introdução. Mas junto com a introdução eu termino a mensagem hoje. A sequência da mensagem, só vou contar para vocês, é a aplicação disso tudo em Israel, mais especificamente no que é declarado pelo profeta Malaquias. Malaquias profetiza 100 anos depois da libertação do cativeiro de Babilônia. Deus levou Israel para o cativeiro em Babilônia para eles serem curados da idolatria. E Deus curou Israel da idolatria lá no cativeiro. Ficaram 70 anos presos para serem curados. Eles voltam para Jerusalém, para sua terra. Eles voltam para culto, para adoração. Mas com o passar do tempo, eles vão se acostumando com o templo, eles vão se acostumando com o culto, eles vão se acostumando com o serviço que eles tinham que fazer para Deus. Eles vão se acostumando com as coisas que eles tinham que fazer e viver para serem igreja naquela época, igreja daquela época. E perdem o vigor, perdem o sentimento de povo de Deus, perdem a garra, a fibra de povo de Deus. E Deus levanta o profeta Ageu nesse mesmo tempo e diz: vocês não cuidam do templo? Vocês não zelam pela igreja, pela casa de Deus? Vocês cuidam da sua casa, da sua vida? Para vocês é tempo de cuidar da sua casa decorada, da sua casa enfeitada, enquanto a minha casa está abandonada, a minha casa está deserta. Coloquem o seu coração no caminho de vocês. Vocês tiraram o coração do caminho. Vocês sabem que existe um templo, vocês sabem que existe a minha casa para ser zelada, mas o coração de vocês não estão lá. O profeta Ageu fala tudo isso. Junto com ele o profeta Malaquias fala: com maldição vocês estão sendo amaldiçoados, porque vocês negligenciam. Malaquias diz o seguinte: vocês negligenciam em 4 coisas. Primeiro, com o culto. Vocês negligenciam com o culto. Hoje é com o ato de congregar. Versículos 6 e 7 do capítulo 1 de Malaquias diz: vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar, e nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada, vocês estão profanando a casa do Senhor, o templo. A forma de culto tinha uma maneira, tanto a forma como a periodicidade, como a maneira de fazer o culto. O culto era expresso através de ofertas de pães asmos e de sacrifícios de animais, só que não era de qualquer jeito,
o animal sacrificado tinha que ser de um determinado tipo de animal, de uma determinada maneira, de uma determinada qualidade, de um pedigree. O animal sacrificado tinha que ser sacrificado em tal hora, em tal lugar, de tal maneira. O pão oferecido tinha que ser um pão feito sem fermento, um pão asmo, comido com frutas amargas em tal momento, de tal maneira. Ou seja, tudo isso era a forma de culto que eles tinham. Hoje nós temos a nossa forma de culto. Eles negligenciavam por quê? Porque eles faziam do jeito deles. Eles não prestavam culto como Deus disse que tinha que ser, na hora que Deus tinha que ser. Eles colocavam o culto na agenda deles. Não, quando for bom para nós, se não afetar os meus compromissos, no meu horário, da minha maneira, do meu jeito, e não do jeito que Deus fez. E Deus usa Malaquias e diz: vocês estão profanando o santuário, não estão cuidando da minha igreja, não estão cuidando da minha casa, porque vocês estão fazendo culto do jeito de vocês, e não da maneira como eu digo que tem que ser. Não vale o que eu digo, vale o que vocês pensam. Segunda coisa que Malaquias diz é que eles estavam sendo negligentes com o serviço. Capítulo 2 de Malaquias fala, versículos 5 a 7, dentro desse contexto, que a verdadeira instrução esteve na boca dos sacerdotes, nenhuma injustiça se achou em seus lábios, e que os sacerdotes da tribo de Levi andaram comigo em paz e em retidão, e isso fez com que muitos se afastassem da iniquidade. Eu não tenho tempo, e também creio que não é necessário me aprofundar nisso. Basta eu dizer que hoje nós temos um serviço para cuidar da igreja. O serviço informa do que nós devemos ser e como nós temos que fazer, dos dons que nós temos, das habilidades e das capacidades e como usá-las. Que Deus diz o que nós devemos fazer. E aqueles que não cuidam da casa de Deus não fazem como Deus fala, fazem do jeito que lhes interessa, fazem da maneira que eles acham melhor, da forma como eles gostam, e não como Deus fala. E Deus diz para esses: vocês são negligentes com a minha casa e não cuidam da minha casa. Terceira coisa, no capítulo 2, versículos 10 a 17, Malaquias diz que eles eram negligentes na aliança moral que tinham com Deus e na aliança ética que tinham com pessoas. Ele usa duas coisas. Primeiro, ele fala, e quando você ler esse capítulo 3, esse capítulo 2, você vai ver Deus falando: vocês são infiéis nos contratos, vocês abandonam a mulher e praticam adultério, vocês vivem uma vida afastada da aliança que vocês têm com a mulher da mocidade de vocês. E depois Deus fala: e vocês fazem um casamento misto. Vocês olharam, acharam bom, está em promoção, é bonito, pega, põe no carrinho e leva. Vocês não querem saber se temem o mesmo Deus, se aquela mulher teme o mesmo Deus, tem um coração voltado para Deus, se aquele homem que é bonito, que ganha bem, que é honesto, que é dedicado, que é bacana, se ele é uma pessoa que adora o Senhor. Vocês não querem saber disso. O que vocês querem é que é bonitinha, é que é bom rapaz. É isso que vocês querem saber, e não querem o que eu quero: que haja uma aliança de corpo, de alma e de espírito num casamento. Então Deus protesta contra a infidelidade conjugal, e Deus protesta contra a infidelidade na hora de escolher a esposa e o marido. Mas eles não estão se importando com isso. Prevalece o que eles querem. E depois do capítulo 3, Deus fala: vocês são negligentes com o culto, com a minha casa, porque vocês negligenciam nas ofertas e dízimos. Vocês não confiam os recursos que têm para o bem da minha obra. E vocês não são fiéis nas contribuições. Pessoas que não zelam pela casa de Deus, não contribuem como Deus fala que deve contribuir. Na verdade, as pessoas que não zelam pela casa de Deus fazem o culto do jeito deles, prestam serviço a Deus da maneira que lhes agrada. Essas pessoas, eles não são fiéis nos contratos, nas alianças. E essas pessoas não contribuem com a casa de Deus, porque eles não cuidam da casa de Deus, não zelam da casa de Deus. O livro de Malaquias, ele traz promessas. Ele diz que há pessoas no meio do povo que não são desse jeito, que ficam indignados com essa situação, e faz promessas para esses que ficam indignados, mas também faz promessas para aqueles que negligenciam a casa do Senhor.
capítulo 3 de Malaquias, versículo 16 a 18. Diz assim: então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar. A minha propriedade, lembram? A igreja é de quem? A igreja é de quem? Jesus. A minha igreja. Agora aqui Deus está dizendo: tem um povo que vai ser minha propriedade. Eles serão a minha propriedade. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, eu os pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Ele faz promessa também para os que negligenciam. Capítulo 3, versículo 5. Virei até vocês para juízo. Terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos, torcem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos ficar em pé, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Você pode expressar alguma palavra aí de louvor ao Senhor? Pode dizer alguma coisa que exalte Deus, que identifique o teu relacionamento com Ele, que Jesus representa na sua vida. Tem alguma coisa aí no teu coração? Aleluia, louvado seja o Senhor. Aleluia, aleluia. A igreja é espiritual, ela é invisível, mas depois de ela entender tudo o que tem que entender, ela materializa o reino de Deus na terra, através de comunidades, de igrejas locais, pequenas, grandes, templos bonitos, espaçosos, pequenos salões. Ela materializa aquilo que é invisível. Ela dá forma àquilo que os olhos comuns não veem. Mas ela só consegue fazer isso com sucesso quando ela cumpre tudo aquilo que tem que fazer nas regiões celestiais. É evidente, quando eu falo da igreja, vocês podem pensar num primeiro momento do coletivo, mas é muito necessário pensar no individual, porque cada um de nós se torna igreja na medida que somos templo do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em nós, e tudo que foi falado sobre Israel, sobre a igreja, precisa se aplicar na individualidade, e o proveito só existe se você sabe pegar tudo isso e colocar para a sua vida, e chegar no momento de dizer para si mesmo: eu estou zelando pela igreja do Senhor? Eu sou um cuidador da igreja do Senhor? Ou não? Só tem proveito essa mensagem para quem conseguir fazer introspecção, entrar dentro de si, fechar as janelinhas. Ninguém vai olhar quem eu sou. Também não estou interessado em ver quem é quem. Mas fecha a janelinha, entra dentro de si e se pergunta: eu sou cuidador da igreja? Porque os amigos de Deus, nós estamos terminando o ano numa série de mensagens sobre os amigos de Deus. Vimos que os amigos de Deus são frutíferos. Vimos que os amigos de Deus obedecem incondicionalmente. E hoje estamos vendo que os amigos de Deus cuidam da casa de Deus, cuidam da igreja. Só tem valor essa mensagem para quem entrar dentro de si e perguntar: se eu sou amigo de Deus? Não uma amizade fruto do autoconvencimento. Eu sou. Não, mas pautada em pilares, apoiada em pilares. Eu estou produzindo para o reino de Deus. Eu estou obedecendo a Deus, independente do meu querer, da minha vontade, de forma incondicional. Eu estou cuidando da casa de Deus, dessa igreja invisível, que depois vai se manifestar, se materializar na comunidade onde eu participo. Eu estou cuidando, ou eu estou fazendo do meu jeito, eu presto culto do meu jeito, eu sirvo do meu jeito,
Eu trato meu casamento e as minhas alianças do meu jeito. Eu contribuo da forma como eu acredito que posso. Isso é muito importante, porque daqui a pouquinho nós vamos ceiar. E aí nós vamos nos ser arremetidos para a voz de Paulo, dizendo: cada um examine a si mesmo, porque assim vai comer de forma digna ou indigna do corpo. E aquele que comer de forma indigna está juntando para a sua condenação. Está ficando pior. Fazendo um ato cerimonial na igreja, está piorando o seu relacionamento com Deus, porque não examinou a si mesmo, não entrou dentro de si, não se questionou, não se perguntou. Teve um julgamento parcial, porque quando julga-se outros, nós somos pontuais, mas quando julgamos a nós mesmos, como é que nós somos? Daqui a pouquinho nós vamos entrar nisso. Então prepare o seu coração para entrar dentro de você. Curve a sua cabeça.